Bom, isso nós estamos falando de 2010, né? O Neymar surge em 2009 já, a famosa apelido filé de borboleta do Luxemburgo. Aí o Neymar, todo mundo queria Neymar e Ganso na Copa de 2010, você lembra? Que todo mundo tinha um clamor assim, Milton Neves de um lado, Dunga, você tem que levar Neymar e Ganso, e não sei o quê, não sei o que mais, sai a convocação, acho que só vai o Robinho e o Leilano, né? Que era do Santos, que vão para a Copa da África. O Ganso e Neymar ficam naquela lista grande, isso, né? E depois isso. tem um outro corte nessa lista que fica só o Ganso, né? O Neymar ele não fica nem como aquelas 10 opções que eu acho que teriam que se manter em forma. Tinha alguma coisa disso na época. Assim, memória já trai a gente. Já. Então, e aí, tudo bem, eles não vão para aquela Copa, depois nós temos a Copa de 2014, que é a Copa no Brasil, Copa de 2018, e o Neymar chega a terceira Copa dele aí. Era um Neymar que todo mundo esperava, e acho que criou-se uma expectativa muito grande que o Neymar seria o melhor jogador do mundo. Acho, aí uma opinião pessoal minha, que tomou algumas decisões erradas do ponto de vista de carreira. Talvez se ele fica mais 2 temporadas no Barcelona, junto com o Luizito e com o Messi, o futebol dele estava fazendo assim, né? Mas tudo bem, ele foi para Paris e tudo, e aí a coisa teve que recomeçar tudo do zero de novo. Mas enfim, não tem como negar, o Neymar é um grande fenômeno, né? A gente falava do Ronaldo fenômeno, mas o Neymar, do ponto de vista de marketing e negócio, ele é um grande fenômeno. Tem mais de 10 anos que ele está aí surfando na crista da onda aí. Gostem ou não, ele é o melhor jogador dos últimos tempos do Brasil. O Neymar, ele assim, vamos lá, vamos por partes aí. Decisões relativas à carreira, eu prefiro nem entrar nesse mérito, porque não é minha especialidade, então, e é tanta coisa envolvida que, é claro, né, o tridente ali, continuar jogando mais 2, 3 temporadas, provavelmente teria empilhado um bocado de taça também, né. Neymar, infelizmente, sofreu com algumas lesões importantes aí ao longo dessa trajetória dele dentro do Paris, que acabaram não contribuindo. Aquele chute que ele dá na final, na época da Champions, na Covid, na final contra o Bayern, que bate nas pernas, o Neuer, ele não entra, se entra aquela bola, cara, tchau. Da mesma forma que se aquela bola do Santo André que bateu na trave e não entrasse naquele Paulista, a gente talvez não tivesse nem conversando hoje. Então Verdade. Tem um efeito borboleta aí, né, para falar no filme, né, que é brutal. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O Neymar, ele é injusto, não é nem injusto com os outros jogadores falar que o Neymar jogou sozinho durante 10 anos na seleção, né? Mas, assim, eu compartilhei uma foto ontem que eu tinha de uma entrada de um campo, assim, da seleção brasileira, e a gente tinha naquele time, a gente tinha Kaká, tinha Adriano, tinha Ronaldinho, tinha Ronaldo, tinha Roberto Carlos, Dida no gol. Quando você olha aquele time e fala assim, pô, se o Neymar tivesse um desses caras, que todos esses caras são o nível de melhor do mundo, né? Sim. Se ganharam ou não ganharam é outra conversa, né? Mas quando você pega um lateral esquerdo que nem o Roberto, o domínio do Brasil no futebol passa muito pelo domínio nas laterais, né? Esse domínio que veio aí desde 94, a gente tinha Cafu, a gente tinha Jorginho, a gente tinha Roberto Carlos, eram laterais que o Roberto Carlos ficou entre os 3 maiores do mundo, se não me engano, uma vez, numa edição. Você que é o especialista e o bom de memória. Cafu também. Cafu, por onde passou, capitão de tudo quanto é tipo, enfim. Sim. E aí a gente tem o Neymar jogando sem nenhum cara do nível dele, para pelo menos ter uma dupla com ele, né? E o futebol a gente sabe, né? Mesmo a Argentina de 86, que era muito o destaque do Maradona, você tinha Valdano, você tinha Burruchaga, você tinha um timaço ali, né? Para dar o suporte pro cara. Claro. Enfim. Então, eu acho que o Neymar agora, ele passa a ter... Ontem a gente viu aí uma coisa interessante no jogo, que foi trocar o ataque inteiro e continuar sendo o mesmo nível de futebol, o mesmo nível de pressão. Então, eu acho que ele tem aí esse momento. E fora de campo, né? Na verdade, assim, eu acho que é super interessante que eu estava eu estava conversando com um jornalista aí que me procurou para falar sobre essa coisa do Neymar e tal, do extracampo aí, dos negócios, né, e tudo mais. Ele falou assim, poxa, eu estou vendo que esse ano, nessa Copa, o Neymar não é o grande destaque, que a gente está vendo aqui o Vinícius Júnior, e está vendo o Tite, e tudo mais. Eu falei assim para ele, sabe o que acontece? Você está vendo a publicidade brasileira, entendeu? E na publicidade, o Neymar hoje, ele está numa prateleira, vamos falar assim, primeiro que ele é um dos caras mais caros do mundo hoje, né?
um dos caras que custa mais caro para você associar a tua marca, trazer ele para endossar a tua marca, você tem um embaixador. Tá? Se você vai lá, você fabrica televisores e tal, você é uma empresa de eletrônicos, se você quiser contratar o Neymar, você vai ter uma lista ali de 10, 20 pessoas, atletas, celebridades, artistas, e o Neymar está entre elas, entre os que custam mais caro. Porque ele tem uma pegada digital absurda, porque ele tem reconhecimento em qualquer território, qualquer lugar do mundo, as pessoas sabem quem ele traz para você, para a tua marca, um conceito de credibilidade, um conceito de musculatura, porque ninguém contrata o Neymar sendo fraquinho. Né? Então, você tem todos esses elementos aí. E isso foi sendo construído ao longo dos anos. Então, quando você vai olhar para os contratos do Neymar, ele pode não ser o cara que está mais exposto aqui no Brasil hoje. Ele foi facilmente em 2014, facilmente em 2018. Mas hoje ele pode não ser. Mas quando você vai lá para fora, por quê? Porque os contratos do Neymar, na sua grande maioria, eles são contratos globais, contratos de longo prazo. Eu não sei qual é, por exemplo, vamos pegar o Vinícius Júnior. Né? Eu não sei qual é o tempo de contrato dele com a Vivo. Se é uma coisa pontual para essa Copa ou de mais longo prazo, eu confesso que eu não tenho essa informação. E eu não vi essa informação circulando também. Né? E eu não fui atrás. Né? Mas, assim, quando você vai olhar os contratos do Neymar, eu posso falar um pouquinho melhor. Pela relação que a gente tem com o NR. Então, assim, os contratos dele, na sua totalidade, são globais. Né? E na sua grande maioria são contratos de longuíssimo prazo. Tem contrato lá de 8, 9 anos, cara. Entendeu? Então, assim, o cara realmente aposta do cara. Isso significa o quê? Que o Neymar, enquanto marca, enquanto produto, enquanto a sua imagem, né, que eu digo, né, atingir um nível de maturidade, e a gente está falando de NR Sports também, enquanto empresa que faz a gestão da carreira dele, atingir um nível de maturidade, de representatividade para o mercado, que o cara fala assim, pô, esse cara é na mais elevada prateleira. Então é isso que a gente enxerga no Neymar hoje. Quando a gente conversa com algumas marcas para falar de Neymar, que a gente, enfim, a percepção de mercado é sempre essa também. Aí falando um pouco do futebol em si, que o fora de campo aí é um fenômeno realmente. Durante um certo tempo aí, parece que ele perseguia de uma forma assim o melhor do mundo, querer ser o melhor do mundo, aquela coisa tal. E aí você falou das lesões, uma série de coisas. E não está, talvez, num elenco muito forte, isso prejudica, porque você não ganha título. Se você não ganha título, eles entendem que você tem que, né? Tanto que se o cara é campeão do mundo, campeão na Copa do Mundo, ou campeão da Champions, alguma coisa, ele dá 2 passos ali para ser eleito o melhor do mundo, né? Mas aí vem o extracampo, né? Que às vezes, aquele episódios que aconteceram na carreira dele, daquela menina lá, aquela coisa toda, enfim, né? Tudo isso acho que atrapalhou também, e o tempo vai passando, né? O tempo não para. O tempo vai passando e vai surgindo novos nomes, aquela coisa tal. A impressão que dá é que o Neymar parece que desencanou desse negócio de ser o melhor do mundo, e parece que nessa Copa ele tá, assim, focado em ajudar a seleção brasileira, e parece que tem, né? Esse pontuou muito bem. Você tem jogadores ali que dividem um pouco a atenção com ele, mas no frigir dos ovos ele ainda é o cara dentro da seleção, né? Que acho que ele pode jogar muito mais essa seleção. Mas você acha que agora, de uma maneira natural, se o Brasil ganha a Copa do Mundo, ele pode ser aclamado como o melhor do mundo, assim, dependendo do que acontecer nos demais jogos aí? Cara, vamos lá, por partes aí. Eu acho que, primeiro, que a gente que eu digo, quem torce, quem é jornalista e tal, tem muito mais essa paranoia de Neymar melhor do mundo do que o próprio Neymar, tá? É a minha opinião, tá? Eu nunca conversei com ele sobre isso. Aliás, eu não sou parça do Neymar Júnior, né? Eu sou mais próximo do Neymar pai, né? Tá pela minha idade. Mas, enfim, e a gente fala muito, e assim, eu vejo muito isso, sabe? Eu não tenho legitimidade para falar, né? Eu acho que só o Neymar pode falar dele mesmo, né? Mas, assim, a sensação que eu tenho é essa, que a gente aqui, né, as pessoas, né, o público é muito mais ansioso nesse sentido de Neymar melhor do mundo do que o próprio Neymar. E eu acho que ele já está maduro o suficiente para entender que tudo é consequência, né, não é causa, né? Então, assim, é claro, né, quando toma uma decisão de sair de um clube para outro, no momento de alta performance nesse clube, quer dizer, o cara pode entender também que é hora de sair da banda e montar a sua banda,
sabe? Então a gente tem que entender que do lado de lá não tem uma máquina, tem um ser humano, né? E que tem as suas dúvidas e toma as suas decisões, cara. E que a gente só vai poder falar se ele acertou ou se ele errou quando acabar. Entendeu? Enquanto não acabar, se você olhar para o Cristiano, vamos lá, vamos pegar o Cristiano. Se você olhar para o Cristiano, a partir de quantos anos ele passou a ser essa unanimidade e deixou de ser aquele cara vaidoso que ficava se olhando no telão? Você lembra muito bem disso. Sim. Quando ia bater uma falta para ver se o cabelinho estava arrumado. Cara, ele já tinha quase 30 anos, 29, 30 anos. Ele explodiu no Real Madrid. Antes do Real Madrid, ele foi outstanding, um cara fera, tal, não se discute. Mas o momento dele do Real Madrid, eu não tenho aqui, eu estou chutando, tá? Mas eu arrisco dizer que ele foi para o Real Madrid com 29. Entendeu? Eu arrisco dizer isso. Vale a pena a gente dar uma fuçada aí. Provavelmente, quando isso aqui a turma estiver comentando aí, alguém vai lançar essa informação. Verdade. Mas, assim, eu acho que a gente tem que entender esse lado, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Ele não é tão... E que tudo é consequência. Eu acho que ele sempre teve esse espírito de se dar e se doar para a seleção. A seleção nunca foi um projeto pessoal dele, né? Ele sempre quis muito jogar pela seleção. Você se lembra até da época do Santos, que para ele poder atender chamado da seleção, se fretava avião e ele vinha e jogava, ou vice-versa, né? Teve um jogo contra o Figueirense, inclusive, que ele acabou com o jogo, que ele pegou o voo, saiu, tipo, sem tomar banho quase, e veio para poder jogar lá em Santa Catarina, o Santos foi lá e ganhou o jogo. E ele arrebentou na partida, né? Então, assim, o que eu enxergo o Neymar é um cara de grupo pra cacete, cara. Entendeu? Ele não sabe, eu acho que isso é tão evidente, né? E eu acho que nessa Copa aqui, eu acho que como ele está encarando, ele não falou nada disso, né? A gente teve até um evento lá recentemente, há um mês e meio atrás, lá em Paris, e tal, de um cliente aí. E assim, ele está muito leve, né? Ele tá muito feliz, né? Ele está muito sorridente, cara, né? Então, assim, a gente vê que claramente, nas conversas que eu tenho muito com ele e tal, com o pai dele, isso tem sempre sido comentado, né? Que eu acho que ele tá talvez no momento mais maduro para ganhar uma Copa. Sim. Entendeu? Ele jogou de 18, se recuperando de uma contusão difícil pra cacete, ele não conseguia. Era difícil render o máximo. Em 14, cara, tava tudo indo bem até. Pô, o cara quase. Dá uma joelhada nele, pô. Arrebentou a coluna do Neymar ali, entendeu? O que aconteceu depois com a Alemanha, a gente não sabe com o Neymar em campo, nunca vai dar para saber. O tal do efeito borboleta que a gente falou no começo da conversa. Sim. Mas, assim, eu acho que essa Copa é a Copa que ele está mais maduro em todos os sentidos. Eu acho que ele está mais pronto, mais preparado. Teve uma contusão ontem, né, que a gente espera que não tenha, que não tenha sido nada importante, né, que tenha sido aquela cicatriz de batalha. Mas eu acho que ele está pronto, cara. E a seleção nunca teve tão... O Tite também. Eu acho que está convergente. Armênio, você pega, por exemplo, esse time, você tem aí uns 4 ou 5 jogadores que naufragaram em 2 Copas. Você tem Thiago Silva, você tem o Marquinhos, você tem o Casemiro, você tem o Neymar, o próprio Daniel Alves, que está aí no elenco também, esses goleiros que estão aí e tal. São jogadores que, muitos deles, têm a última chance de ganhar uma Copa do Mundo. Claro. Né? Os caras que fracassaram, que tiveram aquele... Não é? Que esses caras apanharam em 2014 aqui, foi um negócio fora de série, 2018, aquela coisa e tal. E o próprio Neymar, é o que você falou. O Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno foi reserva em 94. Dunga, pô. Em 98, jogaram em cima dele, né? Ruiu, não deu certo, infelizmente. E aí, em 2002, o cara vem machucado, vem isso, aquilo lá e tal, e o Brasil ganha a Copa. Então, acho que é isso. A questão de ganhar a Copa, e eu vejo muito isso nessa. Pode até ser que o Brasil seja eliminado nas oitavas de final, que eu acho pouco provável. Mas eu acho que o Brasil está maduro o suficiente para ganhar uma Copa do Mundo. E às vezes nem tem o melhor time, hein? Nem tem o melhor time, no meu ponto de vista. Mas pelo que eu estou vendo aí, acho que é um time que está maduro para ganhar essa Copa, cara. É um time super competitivo, né? Eu acho que assim, a Copa é um torneio de várias decisões, né? Então são decisões empilhadas, uma atrás da outra. Olha o buraco onde a Argentina se enfiou. Aliás, cara,
Impensável, entendeu? Pois é. Né? Eu estava vendo lá um amigo meu falando que na empresa dele toda teve alguém que acertou o bolão 2-1 para a Arábia. Eu falei para a menina, ela falou assim, não, ela marcou errado. Tipo, ganhou uma grana. Então, assim, eu acho que o Tite também, né? Eu me lembro da autocrítica que ele fez, né, após a Copa, que ele falou assim, na Copa você tem que reagir mais rápido. Naquele sentido de o Firmino vinha pedindo passagem, mas ele estava dando força para o Gabriel, dava força para o Gabriel Jesus. Talvez ele devesse ter falado assim, cara, na segunda partida, falado assim, cara, troca. Que foi o que o Parreira fez em 94, quando ele tira o 10 da seleção, o Raí, que seria o capitão do time, e bota um volante, o Mazinho, cara. Por quê? Porque ele percebeu ali, cara, que se ele desse solidez ali atrás, o Romário e o Bebeto iam decidir em algum momento. Entendeu? Foi uma opção e que deu certo, entrou para a história. Agora, como redenção, você estava falando, nada como Dunga, né? Porque o time de 90 foi apelidado de Era Dunga, né? Ou seja, o cara virou o símbolo da derrota. É cruel isso com o cara. E o cara vai depois de 4 anos, e levanta a taça. No judô, a menina que foi... ela perdeu numa Olimpíada por um golpe irregular. Puxa vida, tá me fugindo o nome dela agora. Meu Deus do céu. E depois ela veio ganhar, Rafaela. E depois ela veio ganhar a medalha de ouro no Rio de Janeiro. Então, assim, o esporte permite essa redenção, né? Sim. O Neymar, eu acho que não é a mesma coisa, porque, afinal de contas, né, nós perdemos ali de outra maneira. Mas, assim, eu acho que um cara do quilate do Neymar merece uma Copa, cara. Aí você vai falar, pô, mas e o Messi e o Cristiano? Eles não querem, não tô nem aí. Mas, assim, um cara do quilate do Neymar merece uma Copa do Mundo, cara, porque, afinal de contas, ele é o melhor jogador brasileiro de toda uma geração. E ele não é um jogador... Ele não é o melhor jogador brasileiro porque a média... O Neymar, ele formaria numa seleção titular de qualquer seleção brasileira que ganhou uma Copa do Mundo. Ah, mas ele estaria na seleção em 70 no lugar de quem? É porque a 70 ganhou. Né? Mas o Neymar, ele não tem nível para jogar naquele time? Tem. Entendeu? Tem. Mas, assim, a vida trouxe o Neymar agora. E, infelizmente, a gente não teve... Você percebe como a missão dele é mais difícil? Sim. Né? Não tem aqui procuração para defender, mas como a missão dele é muito mais difícil, né? As últimas 2 Copas aí, ele teve que carregar um bonde junto com ele aí. Cara, gente que se escondia do jogo. Gente que se escondia do jogo. Olha as vitórias que nós tivemos em Copa e o naipe dos jogadores que estavam junto. Pô, Pelé tinha um Garrincha para jogar junto numa Copa. Machucou, beleza, machucou e tal, mas em 62 e tal. Mas, pô, o Garrincha tinha Newton Santos, Zito no meio. Pô, cara,